Fala galera, tudo bom? Olha só, começamos agora a trabalhar com o nosso resumozinho que vai te ajudar muito de grandezas proporcionais, tá? Essas 2 semanas extremamente importantes para vocês. Primeira coisa, qual é a ideia da razão? A razão, na verdade, nada mais é do que uma fração, é um quociente. E na maioria das vezes a gente vai estar utilizando ela como sendo uma parte do todo. Então, olha para mim, eu tenho aqui ao todo 5 carros. Eu acho que vocês percebem isso aqui. Só que imagina qual é a razão, tá? Qual é a proporção, qual é a quantidade de carros azuis em relação ao todo. Então eu posso dizer que eu tenho 2 carros azuis em relação ao todo, em relação aos 5 carros que eu tenho. Trabalhar com razão, essa é a ideia, é tentar entender que eu vou utilizar uma parte de tudo aquilo que eu tenho, tá? Agora, dentre as razões, a principal eu diria para vocês que é, na verdade, a escala. A escala nada mais é do que o desenho, tá? Pelo real. Mas lembra que essa escala ela pode estar trabalhando com a ideia de área. Então a gente vai ter que lembrar que a escala ao quadrado nada mais é do que a área no desenho pela área no real. Mas essa mesma escala pode estar sendo utilizada para volume. Então eu vou dizer que a escala ao cubo será o volume no desenho pelo volume real. Uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer é que quando eu digo, por exemplo, aqui, ó, que eu tenho uma escala de 1 para 100, eu no fundo, estou garantindo para vocês que 1 centímetro no desenho, ó, implica dizer que equivalem a 100 centímetros no real. Ficou apertadinho, mas eu acho que deu para entender. Por que isso é importante? Porque como a gente tem a escala, a gente pode brincar um pouquinho com ela. Por exemplo, se eu digo que eu tenho uma escala de 1 para 100, eu estou dizendo que 1 centímetro no desenho equivale a 100 centímetros no real. Nada impede que Darlan diga para vocês agora que 1 centímetro no desenho, olha só, é a mesma coisa que 10 decímetros no real. Ou seja, se eu tenho 100 centímetros no real, voltando para decímetro, dividiria por 10. Como também eu poderia dizer assim, ó, 1 centímetro no desenho implica que você terá, ó, 100 centímetros, só para a gente treinar, 1000 milímetros no real. Então é muito importante que a gente entenda e tenha domínio dessa noção. Mas quando a gente trabalha com razão, poxa, um dos maiores problemas da galera, mas é problema mesmo, tá, gente? Não é exagero, não. É quando a gente fala de questões que envolvem mistura. Então vamos imaginar que a gente tenha esse recipiente aqui 1 e a gente tenha esse recipiente 2. Vamos imaginar que agora a gente resolvesse pegar os conteúdos desses 2 recipientes, que são os mesmos, e a gente colocasse em um único recipiente. Primeira coisa que eu queria que vocês percebessem, quando a gente olha para esse recipiente 1, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o recipiente 1 ele foi dividido em 5 partes iguais. Olha que massa! Mas uma coisa me chamou a atenção. Dentre as 5 partes, eu percebo que 2 são laranja. Então, eu posso, nesse momento, dizer para vocês que o laranja representa 2 partes dentre as 5. Claro que o roxo vai representar o restante. Mas como é que eu posso te mostrar isso? Eu posso dizer que, ó, recipiente 1, 5 partes iguais. Eu posso garantir que eu tenho 3 partes roxas dentre um total de 5. Beleza? Agora vamos aqui comigo, vê que legal. Se a gente olha para o recipiente 2, ele foi dividido em 1, 2, 3, 4 partes iguais. Só que agora, dentre as 4 partes, eu percebi que 3 são laranja. Então eu posso dizer que no recipiente 2, eu tenho 3 partes laranjas dentre um total de 4, ou seja, dentro do total de todas as partes. Assim como eu tenho uma parte roxa dentre um total de 4. Mas, Darlan, eu vou juntar esses conteúdos. Aí vem um grande detalhe. Quando a gente vai juntar esses conteúdos, a gente não pode esquecer de um detalhe.
Qual é o detalhe, Darlan? Por isso que eu quero agora colocar isso aqui, ó, tá? Olha só o que a gente tem que fazer. A gente vai juntar os dois recipientes, tá? Eu vou pegar o recipiente 1 e vou adicionar ao recipiente 2. Mas eu vou juntar da seguinte forma, eu quero laranja em relação ao roxo. Então, o que é que o Darlan obrigatoriamente tem que fazer? Em matemática, o sistema é perfeito, gente. Então, quando eu pego laranja pelo roxo, eu não juntei os dois recipientes, eu vou pegar tudo de laranja que eu tenho no recipiente 1 e juntar com tudo de laranja que eu tenho no recipiente 2. Então, olha só como vai ficar. No recipiente 1, eu tenho aqui 2 sobre 5. Mas, deixa eu deixar aqui legal, porque eu achei que foi feioso, tá? Vamos aqui comigo? Olha só, eu vou pegar aqui 2 partes dentre 5, mas no recipiente 2 eu tenho 3 partes dentre 4. Isso é todo laranja que eu tenho. Agora vamos reunir todo o roxo, tá? No recipiente 1, Darlan tem 3/5, mas no recipiente 2, roxo é 1/4. Então, ó, 1/4. Ah, tá. Pô, Darlan, e agora? Poxa, agora a gente vai ter que ter um pouquinho de zelo, porque olha só agora o que vai acontecer, tá? Ó, vou multiplicar os denominadores. 5 vezes 4, perdão, dá 20. Faz o cruzamento, ó. 4 vezes 2 dá 8, 5 vezes 3 dá 15. 8 com 15 faz com que Darlan tenha aqui 23. Mesma coisa embaixo, ó. 5 vezes 4 vai dar exatamente 20. Faz o cruzamento. 4 vezes 3 dá 12. 5 vezes 1, 5. 12 com 5 vai me dar 17. Olha agora, gente, o que vai acontecer. Vê que maravilha. Esse 20 com esse 20, Darlan cancelou. E aí, Darlan percebeu que ele ficou com 23 partes laranjas dentre 17 roxa. Ou seja, quando a gente juntou, eu fiquei com 23 partes laranjas dentre 17 roxa. Isso a gente vai usar muito, porque é muito importante. Mas calma, está chegando ao fim. A gente tem que também lembrar para vocês o que a gente chama de divisão em partes proporcionais, tá? Então, imagina essa leitura. Darlan tem R$400 e vai dividir em partes proporcionais a 2 e a 5. Quem garante a proporcionalidade chama-se uma constante. E aí que vem a grande sacada. Darlan, como é que eu vou achar essa constante? Eu vou pegar o total, que no caso que eu vou dividir, que é 400, e vou dividir, gente, pelos parâmetros. Se eu tenho 400 e vou dividir de qualquer jeito? Não, Darlan, em partes proporcionais. Proporcionais a quem? A 2 e a 5. Então, ó, 400, ó, mais dividido por 2 mais 5. Isso me dá a certeza que eu agora vou ficar com 400 sobre 7. Essa é a nossa constante. Então, ó, a constante, o que é que a gente faz? A gente, ó, para achá-la, pega o total a ser dividido e vou dividir pelos parâmetros. Os parâmetros representam sempre a resposta. Então, ó, eu tenho 400 e vou dividir. Dividir como? Em partes proporcionais a quem? A 2 e 5. Então, 2 e 5 são os nossos parâmetros. Agora, Darlan, eu vi que lá em cima 400 vai ser dividido em partes proporcionais. Ok, mas proporcional a quem? Ao inverso de 2 e 5. Então, agora, os meus parâmetros não são mais 2 e 5, e sim, olha o que vai acontecer, 1 sobre 2 e 1 sobre 5. Poxa, Darlan, que legal! E agora, como é que eu vou fazer para achar a constante? Mesma coisa, gente. A constante, eu vou pegar o total e vou dividir pela soma dos parâmetros. Então, agora eu vou ficar com 400 dividido por quem? Vai ficar apertadinho, mas vamos lá. 2 vezes 5
dá 10. Ó, 5 vezes 1, 5 e 2, aqui ficou 7. Ou seja, olha o que eu acabei de descobrir, que a nossa constante será 400 sobre 7 sobre 10. Vamos fazer aqui rapidinho? A gente vai conservar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo, ou seja, vou ficar com 4.000 sobre 7. Isso, de verdade, galera, é o que eu preciso que vocês entendam. Agora, para a gente finalizar e a gente já ir para as questões com uma ideia do que a gente vai utilizar, vem aí a relação entre grandezas. Lembra disso? A é diretamente proporcional a B e a C. Então, lembre, se uma grandeza é diretamente proporcional a outras duas, eu posso dizer que essa grandeza ela é proporcional ao produto dessas duas. Mas quem garante isso? Sempre uma constante. Olha para cá agora. A é diretamente proporcional ao quadrado de B, porém inversamente proporcional ao cubo de C. Então, ó, A é diretamente proporcional. Então, a gente vai dividir. Pô, mas ele é diretamente proporcional a quem? Ao quadrado de B. Lê ao contrário, ó, B ao quadrado. Então, ó, B ao quadrado. Só que ele é inversamente proporcional. Então, eu vou multiplicar ele por quem? Ele é inversamente proporcional a quem? A C? Não, Darlan, a C ao cubo. Mas quem garante isso? A constante. Gente, esses são os principais tópicos de razão e proporção. E eu tenho certeza que agora, quando a gente começar a resolver as questões, isso vai dar uma clareada incrível para você. Beleza? Beijo no coração e até já já.